Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnexLog. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que está presente em 100% das companhias, em todo o CNPJ que existe no Brasil. Acho que o assunto que a gente vai trabalhar hoje é 100% relevante, né? Porque a gente está falando a respeito de liderança. Nossa convidada de hoje é Chaise Roth. Ela é uma especialista, psicóloga, ela entende demais aí de soft skills, entende de liderança, realmente engajamento de equipe, motivação e como realmente esse mundo em torno disso tudo funciona. Então sejam bem-vindos e nos acompanhem aí no episódio. Perfeito, obrigada pelo convite, né, por me receber, e tenho certeza que vai ser uma hora muito proveitosa de vários assuntos relevantes. É difícil, né, Chay? Eu te acompanho de verdade. Eu vejo que sempre a gente está na rotina de tentar o máximo possível passar esse nosso conteúdo, né? Tentar o máximo possível trazer pessoas em relação ao conhecimento, ao conteúdo, à liderança. Eu acho que é aumentar o nível de consciência das pessoas em relação ao que elas querem de fato, né? E tu trabalha muito bem esse tema nas tuas redes, no teu Instagram. E fala mais um pouquinho de ti, assim, da Chaise até tu chegar aqui hoje, né? Quem que tu é, quais são as frentes que tu atua, que tu trabalha, para o pessoal te conhecer. Perfeito. Então, eu sou psicóloga de formação, brinco que eu sou uma psicóloga um pouco fora da caixa. Eu nunca quis clinicar, nunca quis ir para o atendimento mesmo clínico. E sempre fui uma apaixonada por psicologia organizacional. A minha carreira, até porque precisava pagar as contas, né? A minha carreira começou... fora dessa área, eu atuei na área de vendas, com planejamento de vendas. Aos 17 anos, eu já liderava uma equipe informalmente, comecei a trabalhar com 17 anos. E aos 20, tive uma oportunidade de crescer dentro da companhia que eu estava e ir para a área administrativa financeira. Completamente diferente. Outro, né? Mas eu falo que isso foi muito importante para mim, assim, porque dentro desse papel eu tive a oportunidade de liderar pessoas mais velhas do que eu, com mais experiência que eu, porque era uma unidade relativamente pequena, então Chaise se destacava. Você pode liderar as áreas de apoio. E aprendi muito sobre estratégia, sobre planejamento estratégico, sobre fluxo de caixa. Então, que são coisas vitais hoje para qualquer negócio. E isso me deu uma boa visão. E aí, depois disso, quando as unidades foram integradas, eram várias unidades do mesmo negócio, e essas unidades foram integradas, eu fui desenvolver um projeto de ouvidoria. E foi aí que eu aprendi muito sobre gestão de conflitos, né? E sobre realmente começar um projeto do zero, estruturar isso, enfim. Então, foi bem bacana. E na experiência anterior, então, com 20 anos, eu assumi a gestão de 4 pessoas. Logo no início da carreira, que isso é muito bom também, né? No início da carreira, e embora eu já estudasse alguns temas dentro da psicologia, eu precisei... senti a necessidade de buscar mais conteúdo e informação, porque eu era uma líder imatura, 20 anos, eu tinha uma série de desafios e eu sempre fui muito curiosa, então eu queria explorar um pouco mais, entender um pouco mais de como eu conseguiria fazer aquela equipe entender a importância daquilo que estava sendo pedido, como tinha que ser feito, fazer no prazo, como acolher determinadas pessoas, lidar com conflitos com pares, porque eventualmente tinha um par que ia lá e solicitava alguma coisa para minha equipe de forma atravessada, isso deixava eles frustrados, enfim. Então, eu comecei cedo a ter esses desafios, e eu brinco que... Brinco não, né? Eu acho que é uma coisa muito séria, mas... O primeiro desafio de liderança é o desafio que a gente tem com a gente mesmo. Lidar com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com a nossa gestão das emoções. Então, eu comecei pelo caminho de inteligência emocional, estudando um pouco mais sobre inteligência emocional, depois sobre liderança, sobre comunicação, sobre conversas difíceis, sobre feedback. E aí, o mundo foi me levando para a psicologia positiva, que é uma linha que... Minha primeira formação em psicologia positiva foi em 2015, nem se falava tanto sobre psicologia positiva. Mas a psicologia positiva é uma das linhas mais recentes da psicologia e que fala sobre
bem-estar, performance, estou bem, quero melhorar. Estou bem, enfim. Então, isso casa muito com o ambiente organizacional. Durante o meu estágio da faculdade, né, eu tive a oportunidade de passar... Por isso que eu acho que os estágios de faculdade são tão importantes, assim. Eu tive a oportunidade de passar 1 ano dentro de uma das maiores empresas da nossa cidade e num formato consultoria. Faz diagnóstico, faz entrevista, faz grupo focal. Depois disso, estrutura treinamento, organiza esse processo todo de desenvolvimento, enfim. Então, passei 1 ano lá, concomitantemente ao meu trabalho, né? Precisava pagar as contas, enfim. Então, foi aí que eu me apaixonei por isso e comecei a minha transição. Então, alguns professores sabiam que eu queria ir para essa área. Comecei a fazer alguns projetos bem metida, assim, de desenvolvimento mesmo, de soft skills, de carreira, de autoconhecimento. Tinha feito a minha primeira formação em coaching, comecei a atender os amigos, assim. E, na época, era uma formação bem comercial, assim, daqueles... Você pode alcançar tudo que você quiser. E eu nunca fui assim, eu sempre busquei vincular a psicologia a esses processos. E aí, fui aprofundando, fui estudar metodologias de coaching americanas, que davam mais robustez para o processo. E a Soul nasceu em 2015, nesse último ano, assim, de faculdade e o último ano que eu estava na corporação que eu atuava. Em 2016, eu saí e falei assim, bom, se eu não tentar agora, eu vou tentar quando? Né? E aí, abri a consultoria com um foco maior em treinamentos e as coisas foram acontecendo. Eu fui me aperfeiçoando, fui fazendo benchmarking, fui conversando com muita gente que já estava no mercado para entender como me posicionar. Então, hoje já faz 10, quase 11 anos agora, né? Na metade do ano, 11 anos atuando com desenvolvimento de equipes e lideranças, com diagnóstico organizacional e consultoria. Olha que bacana. E, chefe, fiquei com uma dúvida. Tu comenta que lá nos 20 anos tu já teve a tua primeira experiência, né? Como liderança, ali imatura, como tu comentou. Tu entende, isso foi muito uma busca tua? Ou tu viu que a tua liderança na época viu um potencial em ti e te tornou líder? Como eu disse. Quantos por cento assim... Isso é um exercício importante de autoconhecimento, tá? Em toda a minha trajetória, eu sempre assumi a liderança de tudo, assim. Desde líder de turma. Líder de turma. De projeto, de trabalho, de gincana. De tudo, assim. Isso sempre esteve muito, muito presente, né? Então, eu tinha iniciativa, eu era uma pessoa proativa, eu via as coisas e não, vamos fazer. Então, a oportunidade surgiu porque era muito do meu perfil também, né? De uma facilidade que eu tinha. Mas, sim, foram pessoas que acreditaram em mim, que viam essa iniciativa e me colocaram nessa posição e foram me desenvolvendo para. Porque existe um outro fator que é um problema para perfis como o meu. Que é essa iniciativa, essa vontade de fazer. Tu acaba sobrecarregado. Tu não desenvolve pessoas porque deixa que eu faço que é mais rápido. O perfil... Resolvedor, né? Não, peraí. Não, a gente tem que resolver, vamos fazer. Só que tu acaba um líder sobrecarregado, se tu não tem gestão sobre isso, a equipe não evolui, né? E a gente perde oportunidades importantes aí. Então, eu também tive que entender que o meu estilo de liderança não era o estilo correto naquele momento. E aí, as pessoas me perguntam assim, Chay, mas... Então, tu tá dizendo que tem que ter uma predisposição para se tornar líder? Acho que tem algumas pessoas que têm facilidade. Que têm, como nascem eu disse, com né, isso. Algumas habilidades, algumas questões que nascem com a gente, que foram desenvolvidas desde cedo. Mas assim como todo atleta, a gente pode ter talento. Mas o que leva a gente à alta performance é consistência, é disciplina. Então, eu acredito que a gente pode desenvolver, sim, habilidades de liderança, habilidades complementares aí que são importantes para o papel de liderança.
Mas a gente tem que estar disposto a isso. Eu te pergunto, eu fiz essa provocação realmente, né, Chay? Porque uma pessoa estudiosa em liderança, uma psicóloga, né, que se especializou nisso, pode trazer na tua experiência profissional algo que tem muita gente que... Eu até comentei na abertura, né? Tem muita gente que quer, tem muita gente que fala, tem muita gente que muitas vezes se sente estagnado, assim, numa posição que está na empresa há 5 anos, por exemplo, e eu não sei por que não me dão uma promoção. Não sei por que não me promovem a líder. Eu me esforço, eu tento e tudo mais. Mas muitas vezes eu vejo que essa questão, é lógico que tem que haver uma comunicação clara entre a companhia e o colaborador em relação à expectativa, né, a alinhamento de expectativas, mas a minha crença é que no passado a gente tinha muito um negócio assim que o vendedor, por exemplo, tinha que nascer sendo vendedor, tinha que nascer sendo muito extrovertido, comunicativo, tinha que ser o cara aquele que, né, gostava de estar sempre no meio da confusão. Ao longo do tempo, a história nos mostra que o vendedor bom hoje em dia é aquele que treina, aquele que estuda, é aquele que realmente consegue aplicar técnicas de uma maneira mais correta. E a liderança não é parecido? Com certeza, com certeza. Como eu disse, eu tinha um estilo de liderança mais dominante e eu entendi que eu precisava tirar o pé em algumas coisas, precisava mudar a minha abordagem e isso foi muito difícil para mim. Mas eu precisava fazer isso para conseguir equilibrar esse estilo de liderança. Ao mesmo tempo que talvez tenham pessoas que tenham dificuldade com alguns comportamentos, algumas habilidades, elas também podem fazer esse caminho de desenvolvimento. Que também vai ser difícil. Claro. É o ajuste, é o ajuste. E aí vem o autoconhecimento que tu mesmo comentou, né? O que é fundamental assim, para um líder, Chay? Inteligência emocional. Por quê? Porque esse líder... Estar num cargo de liderança é um cargo de responsabilidade. Se eu não sei, não conheço os meus gatilhos, as coisas que me tiram do sério, aquilo que gera ansiedade no dia a dia, aquilo que é importante para mim, quais são os meus valores, as minhas crenças, os meus sabotadores que todos nós temos. Se eu não tenho clareza disso, se eu não tenho clareza de alguns padrões de conversa mental, as vozes na minha cabeça, que elas existem, tá? E elas fazem parte do nosso processamento das emoções. Se eu não tenho clareza disso, eu possivelmente vou atuar no automático. E eu vou ter dificuldade de filtrar daqui a pouco a pressão que eu recebo, às vezes, no alto escalão e vou transmitir isso para minha equipe. E aí eu posso desmotivar, eu posso frustrar, né? Porque eu entender como isso me afeta vai influenciar como eu vou transmitir isso, como eu vou gerenciar isso no dia a dia. E inteligência emocional nos direciona para uma questão assim, como eu estou tomando as minhas decisões? Eu consigo parar, respirar fundo e olhar para o contexto de uma forma mais ampla ou eu vou tomar a decisão de forma impulsiva? Só olhando para o que eu tenho naquele momento. Então, eu vejo que a inteligência emocional, os 2 primeiros pilares, né, que é a autoconsciência e a autogestão, são pilares muito importantes para a liderança, porque eles vão dar origem aos outros 2 pilares, que é a empatia e a gestão dos relacionamentos. Quando a gente fala de empatia, e eu falo muito isso em treinamento para as lideranças, que é a empatia, a escutativa, eu estar presente, eu entender o que é importante para o júnior, vai influenciar como eu vou engajar ele no dia a dia. Que relevante, né? De que forma devolver, o que ele. Qual que é o sonho da pessoa, né? Exato. Eu ter esse entendimento, eu entender que daqui a pouco essa pessoa ela não executou a tarefa. Eu gosto de trabalhar os 3 nãos. Porque ela não quer, porque ela não pode ou porque ela não sabe. Às vezes, no calor da hora, ele diz, não fez porque não tá afim, né? Não é isso. Às vezes, essa pessoa tá insegura com relação ao conhecimento que ela tem para conduzir. Às vezes, ela não tem autonomia ou não tem acesso a algumas informações. Eu passei por isso também num primeiro papel, que era... Vai, mas aí tu vai tomar decisão e aí e aí a minha gestão me punia. E às vezes o gestor ele nem se dá conta que ele está fazendo isso, né? Então, é importante que a gente tenha essa clareza, dessa empatia, para que a gente possa evoluir
em outros fatores, que é a comunicação transparente, a clareza na comunicação, dar bons feedbacks, ter conversas difíceis. A gente está vivendo um momento bem difícil com relação a isso. E aí sim, engajar as pessoas, entender o que é importante para as pessoas, para engajar elas dentro do nosso ambiente de trabalho. Maravilha, eu vejo que o líder também ele tem uma responsabilidade, e aí vem não é que é uma dificuldade, mas é meio que uma característica da posição, do cargo, que é assim, o líder tem que entender que ele precisa, além dos demais, eu posso falar assim, enfim, como é que eu posso me expressar? Todo mundo, né, que atua numa área tem que ser especialista em algo, certo? Independente do setor. Por exemplo, a gente aqui, logística, a gente tem que ser especialistas em logística. Eu tenho que saber realmente compor um transporte, compor uma cotação ali de frete, quais são os impostos, a tributação, a coleta, a entrega, estado. Eu tenho que saber disso tudo. Mas o que a gente está falando aqui é que, além de eu ter todo esse conhecimento, eu também preciso saber lidar com pessoas. E aí vem mais a atribuição que eu falo, né? Tu pode ser o melhor técnico especialista, realmente ali é referente à tua profissão, ao teu meio. Mas tem um fator que muito líder esquece, que é isso tudo que tu tá comentando, né? Que são pessoas. E aí vem a pergunta, aonde que começa? Aonde que o cara que seja ele... Eu estou almejando realmente uma liderança, ou acabei de conquistar porque alguém acreditou no meu potencial. Por onde é que eu começo isso tudo? Eu vou buscar me especializar em pessoas de fato, vou buscar trabalhar uma psicóloga, né? Ter uma psicóloga, ou fazer um acompanhamento. Por onde que, na tua opinião, a pessoa deve começar? Eu acho que a terapia ela é importante para todo mundo. Eu acho que desenvolvimento de liderança é fundamental. Os treinamentos, sejam eles internos ou abertos no mercado, tem muito treinamento legal e que pode te trazer ferramenta e um direcionamento. Então, eu recomendaria começar por aí. Acho que é muito importante isso, assim. Acho que é válido. A terapia é importante porque vão ter situações complexas que a gente tem que lidar, ou até uma consultoria, né? Eventualmente, tem alguns clientes que me contratam para fazer um acompanhamento com as lideranças nos desafios do dia a dia. A gente tem bastante coisa, cada líder tem a sua responsabilidade, eu não consigo acompanhar o time ali de líderes. Tem alguém que está ali, que orienta, que dá ferramenta. Não, maravilha, eu digo isso porque existe um equilíbrio muito grande, né? Porque realmente as pessoas vão te exigir uma responsabilidade de tomada de decisão técnica. Então, existem os dois caminhos aí, né? Existe, sim, a parte do trato, do que tu comentou, de entender o que a pessoa quer, qual que é o sonho, a motivação ali dela, né? A gente saber lidar com isso. Tem um elemento... Tem uma pesquisa dos projetos que é balizadora aí de liderança, que o Google fez, conduziu uma pesquisa com as equipes as melhores equipes e as lideranças, o que essas lideranças tinham em comum. Sim, aparece o conhecimento técnico, mas aparecem diversas habilidades comportamentais que a gente já falou. A própria gestão das emoções, a escuta ativa, conseguir entender o que motiva as pessoas, a tomada de decisão, o direcionamento do time. Então, são fatores que são relevantes, sim. Por quê? Porque a equipe precisa... Às vezes as pessoas falam assim, eu tô assumindo essa área, normalmente em um cargo um pouquinho mais alto, e eu tô assumindo essa área, mas não é uma área que eu tenho profundidade. Vai conhecer. Vai conhecer porque vai ser importante. Seja humilde também, se você não conhece, tanto tecnicamente da área quanto comportamentalmente, seja humilde para entender, fazer a leitura desse ambiente, conversar com as pessoas, entender realmente... O que tu precisa evoluir para poder orientar essas pessoas e dar um caminho melhor? Claro, maravilha. E vamos lá. O que a gente, até antes, né? Vou trazer um assunto agora que a gente estava fomentando antes, porque a gente está falando em relação ao início de carreira. Antes de a gente se aprofundar referente aos demais assuntos aqui, eu quero trazer essa abordagem em relação ao início de carreira profissional, que eu acho que tem bastante gente que é curiosa por isso, né? Tu acha que a nova geração... Tu acha que as pessoas que hoje estão na fase que tu começou, 20 anos, elas estão... Existe um movimento que era da nossa geração de querer ser líder, buscar realmente galgar novos cargos, galgar crescimento profissional no caso de gestão, ou não mais? Qual que é a tua visão trabalhando com isso? Eu acho que é misto, assim. Eu acho que a gente tem muitas pessoas que querem crescer rápido. Rápido... Demais. Quero crescer rápido. E temos pessoas que
fala assim, Chay, eu quero qualidade de vida, eu quero ganhar meu salário aqui, tá bom, tá tudo certo, enfim. E a consciência nesse ponto, né? Tu acha que a gente fala bastante em carreira em Y aqui na empresa. Perfeito. Vai chegar um determinado momento onde tu tem que realmente tomar a decisão, uma escolha, se eu quero realmente ir para o lado da gestão ou eu quero me tornar um especialista na minha área, né? No passado a gente tinha bastante conversas dessas, né? Mas eu vejo que pessoas mais jovens olham para pessoas mais velhas e às vezes pensam assim, eu não quero ter essa responsabilidade toda, eu não quero estar vivendo sempre atrás do celular, eu não quero estar em casa com a minha família e alguém me liga, eu tenho que resolver um problema. No passado, a gente via bastante assim, pessoas que queriam justamente pelo poder aquisitivo. Eu quero ter um poder aquisitivo maior, eu quero realmente ganhar um pouco de dinheiro. Eu vejo que existe a probabilidade maior de conseguir almejar aí o que eu pretendo sendo líder, tendo liderança. Crescer, se eu quiser crescer profissionalmente, eu preciso ser líder. Tinha isso. Isso. Uhum. Mas agora eu acho que não. Acho que o mundo mudou bastante. Existem diversas novas profissões. A IA também possibilita demais, né? Que realmente as pessoas têm mais autonomia para trabalhar em casa. E eu tô vendo que as pessoas não estão querendo. Eu falo isso por experiência própria, eu falo isso pelas pessoas que vivem conosco, eu falo isso pela rede de relacionamentos. As pessoas não estão mais querendo realmente ser líder, né? Ser gestor, ser gerente, coordenador, supervisão. Tu entende algum motivo raiz, assim, por isso ou não? Sim, mas eu preciso falar uma coisa. Nem todo mundo nasceu para ser líder. E tá tudo bem. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto... Cara, tá tudo bem, vai ser especialista. Por quê? Porque, sim, precisa querer, precisa tá disposto a se desenvolver, a olhar para si, a desenvolver competências que são importantes e que vão facilitar o teu dia a dia. Mas voltando para a tua pergunta, eu acho que a gente está vivendo num mundo de ilusão e fantasia. Uhum. Eu li recentemente o Infantilized, que fala como a cultura matou a adultez, está matando o adulto. Uhum. Crescer exige responsabilidade. Tu ir morar sozinho, tu pagar as tuas contas, certo? Uhum. Exige que tu dê passos importantes. E isso é difícil. É difícil, mas faz parte da nossa evolução como ser humano. O que a gente vê aí? A gente vê os jovens saindo cada vez mais tarde de casa. Então, tendo cada vez mais tarde essa responsabilidade. A gente vê um mundo... que, vamos lá, é um mundo de algodão doce na internet. Então, assim, você pode ser youtuber... E é só botar ali, começa. Compra o meu curso, primeira coisa. Compra o meu curso aqui e eu te garanto que em 10 dias você vai alcançar 2 milhões de seguidores. Sabe? Aquela coisa assim, completamente fantasiosa. Então, tem isso. Então, eu falo assim, por que eu vou ficar 8 horas dentro de uma empresa se eu posso ganhar 2 milhões de seguidores aqui fazendo videozinho todos os dias? Só que o que as pessoas não se dão conta é que a porcentagem de pessoas que realmente alcançam isso é muito baixa. Uhum. É muito baixa. E aí, claro que a gente tem uma romantização das redes sociais, e aí as pessoas, os influencers que vivem uma vida maravilhosa, incrível. Todo mundo quer isso, né? Eu quero isso. Eu não quero ficar trabalhando como um doido. Das 8 às 6, bater ponto. Por quê? Só que não é... Gente, isso é a vida real. Isso é a vida real. Então, eu acho que a gente precisa levar isso em consideração. Já tive várias pessoas que eu acompanhei, assim, em empresas, né? Não, eu vou sair porque eu vou ser youtuber. Cara, tudo bem. Mas depois de 3 meses a pessoa volta, não deu certo, ainda tem a minha vaga. Então... siga os seus sonhos, tá? Mas cuidado com o que é muito fácil. Uhum. Porque isso, enfim, quando a gente fala de alta performance, fala de crescer, de evoluir, isso exige muita disciplina, exige consistência, seja qual for o caminho que você for escolher.
Então não vai ser fácil lá também. Não vai. E de qualquer área, qualquer profissão, qualquer segmento, independente de onde é que tu almeja ser, não vai ser fácil. Eu recentemente, eu assisti um filme de novo, que fazia bastante tempo que eu não assistia, que era O Senhor Estagiário. Me fez refletir demais. Ótimo filme. Me fez refletir demais, porque assim, a gente vê no dia a dia, eu tenho várias vagas em aberta aqui na empresa, e tá complexo da gente achar pessoas comprometidas. Eu acho que é bastante sobre isso também que tu tá comentando, em relação a... Parece tão fácil eu simplesmente largar, abrir mão da minha carteira, abrir mão do meu emprego para ser youtuber, para ser freelancer, para jogar joguinho e fazer live. Sei lá, tem 1 milhão, abrir um Instagram, começar a vender alguma coisa da China, sei lá, sabe? Tem diversas oportunidades aí que de fato parecem que batem na nossa porta. E o comprometimento, eu vejo que é uma questão muito importante que tá faltando demais. E quando eu assisti o filme O Senhor Estagiário, eu pensei, tem tanta gente também madura, né? Que já viveu um monte de coisa e só quer trabalhar. Será que não vale também a gente tentar abrir vagas, né? Para as pessoas, de fato, mais velhas, né? Independente de quais são as vagas, seja para o designer, seja para o assistente, seja para as carreiras. Tem muita gente que quer, sabe? Tu vê que isso é viagem, é um movimento que eu vejo que está acontecendo, sim, nos Estados Unidos, né? Eu vejo bastante matéria sobre isso. Isso vai chegar no Brasil ou não? Vai, porque não vai ter o que fazer. A gente precisa contratar pessoas, a gente precisa ter uma força de trabalho. E se você não estiver disposto a amadurecer, a grow up, e entender que o ambiente de trabalho exige, sim, tolerância à frustração, que o mundo não é um algodão doce, que você tem que ter comprometimento, que se você quiser crescer, você tem que se dedicar, você tem que evoluir, você tem que melhorar. Que isso, né? O negócio da infantilização do adulto, é isso que a gente está vivendo. Se você não estiver disposto para isso... Não vai dar certo. Não vai dar certo. E, infelizmente, eu não estou dizendo, tá, gente, que as empresas não têm que mudar um pouco do seu modus operandi para receber novas gerações, enfim, acho que sim, acho que a gente tem muito a evoluir. A diversidade, ela é importante, principalmente para navegar no mundo novo. Acho que quem é mais jovem tem mais facilidade com as tecnologias, tem mais abertura para lidar, não é tão resistente. Então, todas as gerações têm os seus prós e contras, né? Estou generalizando aqui com geração, né? Mas, enfim, o que é o ponto? Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ter oportunidades de pessoas mais sêniores para outros tipos de vaga, porque a gente vai precisar fechar o nosso time. Não, eu trago esse assunto porque o natural exemplo, né? Uma pessoa, vamos lá, normalmente uma vaga de assistente é meio que teórico as empresas buscarem pessoas mais jovens no início de carreira, querendo começar do zero realmente uma profissão, certo? E normalmente para pessoas mais velhas, a gente não tem essa consciência de que talvez elas também gostariam de ter, sei lá, mudar de profissão, voltar para o mercado de trabalho. Fiquei fora durante um tempo, sei lá, buscando fazer outra coisa e agora quero voltar para o mercado de trabalho. E talvez seja aí o caminho, sabe? Talvez seja aí realmente uma oportunidade que vai dar um match muito grande para as duas, tanto para a pessoa que quer trabalhar, quanto para a empresa que realmente busca alguém comprometido o suficiente para fazer aquilo que é proposto, sabe? Com certeza. Eu acho que a idade não é uma questão que vai influenciar quem eu vou contratar. Assim. E acho que tem um direcionamento de mercado de trazer pessoas mais experientes para algumas vagas, exatamente pelo desafio de fechar com pessoas mais jovens. Não, perfeito. Chay, deixa eu te perguntar agora uma questão muito importante. Falamos aí de geração, a gente falou aí de comprometimento, a gente falou aí de princípios básicos que um líder tem que, no mínimo, se preocupar, nem ter, porque ter é uma evolução, ter é realmente uma preocupação. Mas o que, na tua opinião, faz agora equipes de alta performance produzirem mais? O que é a alta performance, na tua opinião? Conseguir alcançar altos resultados, né, com consistência. Não ficar uma montanha-russa. Vejam que eu falei sobre consistência lá atrás, né? De a gente estar evoluindo, estar se desenvolvendo, enfim. Então, alcançar bons resultados com consistência. Isso é alta performance. E quando a gente fala de alta performance, a gente fala de uma série de fatores que já são estudados, são verificados, para entender como é que a gente cria esse ambiente para florescer uma equipe de alta performance. Então, primeiro fator é a segurança psicológica. Aqui dentro
como os erros são vistos. E eu tenho um dos meus líderes hoje, né? Que fala assim, erro é degrau para sentar e chorar ou é degrau para subir? E como a liderança conduz esse ambiente, né? No sentido de todo mundo pode errar, pode acontecer. O que aprendemos com isso, vamos seguir? O que a gente pode fazer de diferente da próxima vez? E não ser uma punição geral, sabe? Aquela coisa de eu consigo ser eu aqui dentro desse ambiente, eu tenho suporte quando dá uma escorregada. Então, a segurança psicológica é importante. O segundo ponto é que existe confiança entre esse time. Se eu tiver desafio aqui, eu posso contar com o Júnior? Tô com dificuldade para bater minha meta do mês. E o Júnior faz parte do time. Ele me ajuda? A gente se ajuda? É uma troca. Eu tenho confiança que a pessoa, se ela se comprometeu com aquilo, ela vai fazer. Comprometimento. Né? Que a gente estava falando anteriormente. Então, eu consigo ver isso, eu consigo sentir isso dentro do ambiente. Essas pessoas do time, elas têm que ter uma visão clara do para onde a gente está indo e por que a gente está fazendo esse esforço. As pessoas têm clareza dessa visão e o líder precisa dar essa clareza. É muito comum as pessoas, às vezes, elas não se darem conta da importância que o trabalho delas tem. Equipes de alta performance têm muita clareza do impacto que eles geram dentro do dia a dia. Porque isso dá aquele gás. O ser humano precisa de Sei porque tô aqui, né? Sei o que eu tô fazendo. E tem um estudo da Tamara Miles que fala o seguinte, que 48% da experiência do significado que as pessoas vivem no trabalho vem do líder. O líder aprender a traduzir para onde a gente está indo, por que isso é importante, qual é a contribuição individual de cada um. Então, esses são elementos importantes. E claro, né? Ter esse suporte de desenvolvimento, de evolução. Então, é isso. E eu acrescentaria um outro ponto. Isso é estudo, né? Estou falando com base em estudos. Eu gosto muito de evidências científicas. Porque, enfim, né? Já falamos um pouco sobre isso nos bastidores, mas eu odeio esse negócio do... Você pode alcançar tudo o que você quiser, é só querer. Só força da mente. Eu odeio isso. Eu gosto de estudo científico. E uma outra coisa que eu acho que é importante e que eu vejo em profissionais de alta performance, quando a gente olha, por exemplo, para um atleta, é a questão do hábito e da disciplina. Constância. Se a gente vê um atleta de alta performance, isso está muito no dia a dia deles, assim. Eu tenho hábitos que me levam em direção a esse objetivo diariamente. Eu tenho disciplina para alcançar esses objetivos, enfim. Então, eu acrescentaria isso e eu vejo isso em times de alta performance. E aí, o trabalho do líder, Chay, em relação... Eu vejo um movimento muito diferente, posso falar assim, nos últimos tempos, muito falando aí, Joel J, falando aí dos influencers da atualidade, né? Falando sobre motivação. A motivação, no passado, as pessoas acreditavam que o líder tinha que motivar. De um movimento de palestras motivacionais, um movimento de livros motivacionais, muitos filmes motivacionais. E agora eu vejo os influencers falarem assim que a motivação está mais de dentro de ti e bora trabalhar. Qual que é a porcentagem de equilíbrio que tem que ter em relação à responsabilidade da liderança, passar essa motivação, ou a consciência ao menos, ou a pessoa tem que vir de fato motivada, na tua opinião, naquilo que tu tem vivido? Motivo para ação. É isso que significa motivação. E motivo é interno. Eu preciso ter clareza do que é importante para mim. Então, eu entendo que tem um elemento interno, sim, que a pessoa precisa ter. Mas, às vezes, a liderança ela vai precisar estimular essa pessoa a ver de uma outra forma. Eu tô frustrada aqui, tem que acordar de manhã cedo, tal, vem aqui, só leva pancada do cliente, o cliente, né, é grosseiro comigo e tal, mas, cara, por que tu tá fazendo isso? Porque eu preciso pagar as contas. Não, mas por que pagar as contas é importante para ti? Não, porque eu quero
poder comprar minha casa, eu quero poder... Né? Tá. Então tu faz isso hoje, tu acorda de manhã, às vezes leva umas pauladas dos clientes, porque, de novo, tem acontecimentos que a gente não controla. A gente vai gerenciar como a gente vai lidar com isso. Isso é maturidade. Isso é inteligência emocional. Então, eu não consigo, muitas vezes... Às vezes isso não vem da pessoa, não está claro para a pessoa. E o líder precisa aprender a estimular a pessoa a encontrar esse significado. 48% da experiência do significado no trabalho vem da liderança. Então, eu acho que tem um 50-50 aí. Não, gostei demais da tua explicação, porque sim, o motivo para a ação, como tu comentou, ele está ali, ele sempre existe. Agora, a responsabilidade do líder de fazer a pessoa enxergar isso de outra maneira, eu gostei demais realmente da tua fala. Acho que ilustra de fato o papel dele nesse momento das conversas difíceis, muitas vezes, né? Eu te pergunto isso porque é também da atribuição do líder. É também a atribuição dele, essa conversa, é entender quando... A gente falou agora referente à alta performance. Eu visto, né, que equipes de alta performance que realmente estão engajadas, que tem aquele flow, sabe? Quando o flow está acontecendo, tá tudo... Dá para ver que o flow ali está acontecendo. Elas estão motivadas. Não tem como o flow acontecer com uma pessoa que está borocochô ali, né? Que ela está desmotivada. E o líder, ele é o cara que toca o bumbo. Também palavra do que a gente ouve muito falar. E tocar o bumbo é entender as peças do quebra-cabeça ali, onde realmente está desencaixando, ou vai desencaixar, ou está desencaixada, para colocar de novo ali realmente engajada no time, né? Tem um outro fator que eu acho que é importante, que é as emoções são contagiosas. Existem diversos estudos que falam sobre isso. Que as emoções contagiam, as emoções do líder contagiam também a emoção da equipe. Então, se o líder chegar lá, né, o último dia do mês, tal, meta... Ai, gente, estamos longe, né? Pois é. Mas vamos lá, vai dar certo. Você espera o quê? Você espera o quê? Que a gente fale assim, não, vamos lá. Não. É o líder que tem que puxar isso. É o líder que tem que manter o astral da equipe, assim. E, eventualmente, se tem alguém borocochô, chama, conversa, fala, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos entender isso juntos. Mas esse comportamento aqui vai só trazer desafios. Gostei demais da tua fala. Nishai, vamos lá. Finalizando já, indo pro finalmente aqui do nosso episódio, eu acho que esse é um assunto que dá pra gente falar durante bastante tempo, mas... Na tua opinião, assim, meio que tipo mensagem final, assim, o que na tua opinião tu gostaria de passar a mensagem para todo novo líder aí que lida tanto com a nova geração, geração Z, Y, enfim, tanto faz. O que ele tem que ter, o que precisa desenvolver, o que na tua carreira tu tem entendido que é fundamental, o que não tem como deixar despercebido, assim, uma característica, um comportamento, um estudo. O que tu quer falar, assim, para todo líder do Brasil agora a ser melhor? Perfeito. Não existe liderança sem inteligência emocional. Falamos bastante sobre isso hoje. Mas eu acho que é importante as lideranças e aspirantes à liderança entenderem que vocês não vão agradar todo mundo. Que você vai ter que tomar decisões difíceis, que você vai ter que se indispor e você vai precisar aprender a dosar... Porque eu acredito nisso, tá? Eu acredito que a gente pode ter um bom relacionamento, uma proximidade da nossa equipe e, ao mesmo tempo, estabelecer limites. A gente ter conversas difíceis, ter conversas transparentes, de conseguir direcionar o problema. E você só vai conseguir fazer isso se você conseguir dosar a sua necessidade de aprovação. Não precisa ser nem o líder bonzinho, nem aquele líder carrasco. E vai muito na forma como você vai conduzir isso. Então, você precisa, como líder, desenvolver a sua comunicação, a sua argumentação, aprender a dar bons feedbacks, enfim. Então, eu acredito que a liderança ela tem um papel muito importante de inspirar as pessoas, de ajudar as pessoas a chegar no lugar que elas sonham, no lugar que elas almejam. Mesmo que esse lugar, às vezes, nem esteja claro para as pessoas. E eu acho que isso é muito bonito. Hoje eu estou na liderança de voluntários, né, no movimento CDLista. E, de novo,
A gente precisa dosar essa iniciativa, a vontade de fazer com o desenvolver pessoas. Então, eu sinto que não tem nada mais gratificante do que você ver essa pessoa saindo desse lugar e chegando aqui. E que tu contribuiu, né? Que você contribuiu para isso, que você ajudou com isso. Então, acho que isso é bem importante. Então, olhe para você, olhe para os seus pontos de desenvolvimento, trabalhe duro, é isso aí mesmo. Isso é responsabilidade. Mas eu vou atender o telefone. Cara, no meio da noite lá que eu tô com minha família, enfim. Mas vale a pena. Porque, vamos lá, as minhas lideranças ocuparam um papel muito importante na minha vida e eu sou grata a eles e a elas até hoje. Porque transformaram quem eu sou e transformaram a minha trajetória, a minha carreira. Então, acho que isso é importante de trazer aqui também. Que maravilha. E, Chay, para quem quer continuar esse episódio, quem quer continuar te acompanhando, quem quiser continuar realmente entendendo um pouco mais sobre liderança, como é que eles te acham? @soudesenvolvimento. Sou de ser, tá? SOU. @soudesenvolvimento. Eu me esforço bastante para sempre ter conteúdo alinhado com os desafios que eu acabo acompanhando nas empresas no dia a dia. Então, tem bastante conteúdo fresquinho, muita dica, muito framework. E a gente tem, no Instagram da Soul, inclusive, um guia que se chama Do Caos à Clareza, que tem 20 ferramentas para todo líder poder utilizar no seu dia a dia. Olha aí que bacana. Já fica o gatilho, hein, pessoal? Muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando até agora, finalizando realmente esse episódio que foi maravilhoso. A gente pôde falar bastante coisa muito interessante, que eu acredito que realmente vai poder tocar um pouco mais aí, realmente, a tua carreira, a tua liderança, a tua equipe, né? Se quiser conhecer um pouco mais a respeito de tudo isso que a gente está falando, se quiser continuar nos acompanhando, a gente tem, já são mais de 30 episódios gravados a respeito realmente aí de logística, de alta performance, de Brasil. E eu gostaria de te pedir, se ainda não segue, nos segue, curta, compartilha. A gente está presente em todas as redes sociais, está no YouTube, está no Instagram, está no TikTok, está no Amazon, no Spotify. Nos siga lá, que com certeza você vai nos ajudar a gente dar sequência aí no nosso episódio. Muito obrigado e até a próxima.